Então, meu nome é Raquel e bem-vindos a mais um episódio de Prendas que eu fiz à pressa, antes de Natal. Então, para o episódio de hoje, eu vou-vos mostrar como é que fiz a prenda da minha irmã. O que eu decidi fazer para a minha irmã foi uma bolsa para ela levar as cuecas do período. Cuecas e pensos, é o que ela precisasse. Porque é uma coisa que nós necessitamos cá em casa, digamos assim. Então, houve aqui um pequeno problema em relação às filmagens e vocês só vão ver o processo a partir do momento em que eu já estou a cortar o tecido e a juntar já tudo, digamos assim. Mas eu antes do processo todo que vos vou mostrar, eu inicialmente fiz moldes para conseguir cortar as coisas como é que eu queria para ficarem todas bonitinhas e para ter certeza que os tamanhos do que eu fiz para a minha irmã estivessem corretos. Então, pronto, é isso. Bora. Depois de ter passado pelo aquele processo todo que eu perdi, não é? Eu agarrei e decidi que ia cozer as partes todas à mão. Pelo menos esta primeira parte inicial, porque achava que ia ser mais rápido do que a máquina, que me enganei bastante, fui um bocadinho parva. E uma coisa que eu não podia esquecer, que por acaso é uma coisa que acontece muito sobre esquecimentos, era que eu tinha que deixar um lado, ou pelo menos uma partezinha, em que não tivesse cozido, para poder virar a peça ao contrário e as costuras ficarem para dentro, não é? E não me esqueci, portanto, vocês vão me ver a virar as peças todas e a deixar isto bonitinho. Antes de poder virar isto ao contrário, não é? Eu tive que cortar o excesso, porque se eu virasse ao contrário e não tivesse cortado o excesso, era muito mais difícil eu depois andar a cozer até à mão ou mesmo com a máquina e também não ia ficar bonito, porque o excesso ia se reparar meio por baixo do tecido, então, yeah. Eu virei a peça toda ao contrário, não é? Para deixar as bordas todas para dentro. E eu só agora, quando estava a gravar, é que me apercebi que dessas filmagens todas só sobrou mesmo eu a mostrar o processo de uma das 3 peças, que eu depois vou unir todas. Mas ainda bem que também não gravei, digamos assim, ao que não ficou, porque senão vocês iam ver um processo muito demorado, não é? E não era preciso. Antes de os cozer definitivamente, a primeira coisa que eu fiz foi juntá-las todas até com alfinete para ter a certeza que os tamanhos estavam certos e que estavam em condições. Mas, antes de os unir uns aos outros, eu decidi que ia primeiro mesmo era agarrar e meter logo as bordas pelo menos da parte de cima. E depois ia à máquina e cozia tudo de uma vez. Quando levei à máquina, ficam já a saber que eu não sou a maior pro que existe a mexer na máquina de costura. Eu raramente mexo nela, porque até era a máquina de costura da minha avó e ela nunca me ensinou a mexer nela. Então eu estou sempre assim um bocadinho ao Deus dará quando estou a mexer e quando estou a utilizá-la. Mas eu sei que o meu primeiro passo quando se cose uma coisa é fazer, vai para trás, para a frente, para trás e para a frente, não é? Para a linha ficar cozida. E foi o que eu fiz e cozi tudo com linha branca para não se poder ver a linha.
E agora vem a parte em que eu decidi ser inteligente. Eu quando agarrei e decidi que ia meter uma borda na parte de fora, queria fazer a mesma borda na parte de dentro das coisinhas. Eu não me lembrei que com esta quantidade de tecido exorbitante que iria ter, não é? Que quando eu fosse para a máquina fosse difícil desta quantidade exorbitante de tecido me partisse a agulha ou não desse para cozer todo, e que foi o que aconteceu. Portanto, eu tive que cozer pelo menos a porta toda da parte de fora à mão e outra vez com linha branca para não se poder ver. Então, agora chegamos à parte interessante, não é? Porque eu já sabia que ia abordar coisas aqui, tipo palavras e assim, mas eu não bordei só com esta cor. Eu depois decidi que não queria esta cor, eu voltei a tirar esta cor, eu voltei a fazer com outra cor, que é o outro vermelho, e depois voltei a tirar o vermelho e voltei a fazer com outra cor, que no final das contas nem sequer agarrei, nem filmei, portanto, boa. Mas ficam a ver o lindo processo de eu abordar com a segunda opção que eu fiz antes de tirar e voltar a abordar tudo outra vez. E porque a parte de dentro já não tinha sido suficiente as trocas e baldrocas que eu fiz com as cores, não é? Eu estive a cozer a parte de fora, que vocês estão a ver neste momento, mas isto foi a primeira vez que eu bordei, porque eu depois deste raciocínio todo cheguei à conclusão que não gostava deste vermelho no tecido que eu tinha escolhido e não gostava da posição em que estavam as letras. Portanto, agarrei e voltei a tirar tudo. Mas ficam só com um pequeno trecho da minha frustração quando eu decidi voltar a tirar tudo. Depois de muito pensar e raciocinar para não ter que estar a voltar a tirar outra vez, eu decidi escolher este vermelho e colocar esta posição de letras. Mas só depois de eu ter escolhido este vermelho é que eu fui trocar a parte de dentro e meter o mesmo vermelho. Portanto, não foi pela ordem que está aqui mostrada, mas pronto, ficam agora a ver como é que eu bordei as coisinhas. Depois de já ter bordado tudo, eu cheguei à conclusão que faltava qualquer coisa, tipo assim um mini detalhe. Então o que é que eu fiz? Eu tive a excelente ideia de voltar a passar na peça toda um vermelho que fosse igual ao vermelho que eu tinha utilizado para bordar. E foi o que eu fiz. Depois agarrei, passei pela peça toda e acho que já foi o que deu mais assim um charme. E foi um detalhe que eu decidi adicionar que ficou muito fofinho.
Aqui está o resultado final. Acho que ficou muito interessante, ficou muito fofinho. Por causa das cores, por causa da maneira como bordei as coisas e da frase que ficou no início. Assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado e até ao próximo.